Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespec. Meu nome é Gabriel, ou mais conhecido como Nikola Tesla da geração moderna, e estou aqui hoje para apresentar um projetinho de fonte de tensão ajustável que eu e meu grupo fizemos. Então, bora lá apresentar. Bom, então vamos começar a apresentação por meio de uma simulação do circuito. O circuito real ele tem mais alguns componentes, mas a princípio esse é o circuito da nossa fonte. Vamos começar pela entrada. A entrada preparada para o circuito é 127 volts RMS com 60 Hz de frequência. Mas antes desse sinal alternado chegar ao transformador, a gente decidiu tratar de algumas questões de segurança. Esse é o varistor. O varistor ele é, a princípio, um resistor que varia sua resistência conforme a tensão de entrada. Em resumo, ele é um resistor não linear. O que acontece no circuito é o seguinte: quando uma tensão muito mais alta do que 127 volts passa pelo varistor, o varistor diminui sua resistência a um ponto de virar um curto-circuito, fazendo com que a alta corrente que poderia passar para o circuito da fonte passasse por ele. Além do varistor, nós também temos um fusível. O fusível, em resumo, é como um fio pequeno que tem um máximo de corrente que pode passar nesse fio, senão ele queima. A combinação entre varistor e fusível é fundamental. Afinal de contas, quando o varistor ele recebe uma carga muito alta de tensão, toda aquela corrente que passaria nele acabaria sendo barrada, justamente pelo fusível que queimou antes que o varistor queimasse. Para terminar essa parte inicial, há também uma chave para ligar e desligar o circuito. Agora vamos falar do transformador. O transformador é um dispositivo que modifica a tensão a partir de um efeito eletromagnético que ocorre internamente. Ele é composto de um núcleo ferroso e de dois enrolamentos ou bobinas de cobre de diferente quantidade de espiras. O funcionamento do dispositivo se dá justamente por essa diferença na quantidade de espiras, pois quando estiver passando corrente no primeiro enrolamento, isso vai induzir um campo magnético no núcleo ferroso, que, por consequência, induz corrente no segundo enrolamento. E aí, por ter uma quantidade diferente de espiras, vai ter uma tensão e uma corrente modificada. Sobre essa questão da modificação de tensão e corrente, o principal é compreender que o fator de potência ele permanece igual, tanto no primário quanto no secundário. Assim, se a tensão diminuir do primário para o secundário, quer dizer que a quantidade de corrente disponível no secundário vai aumentar. No caso do circuito da fonte, ele transforma o 127 volts eficaz para 12 volts eficaz, ou melhor, cerca de 18 ou 17 volts de pico. Agora vamos para um dos pontos cruciais da fonte, que é a ponte de diodos. Os diodos funcionam conforme o fluxo de corrente que há sobre eles. Caso a corrente passe do anodo para o catodo, a corrente fluirá normalmente e terá 0,7 sobre cada diodo. Caso a corrente aplicada seja reversa, ou seja, do catodo para o anodo, a corrente vai ser barrada e a tensão aplicada sobre o diodo vai ser máxima. Bom, sobre o funcionamento da ponte de diodos em si agora, o que a gente vai ter? Então a gente tem essa construção aqui para a ponte de diodos, tá? E qual o funcionamento dela? Bom, primeiro de tudo, vamos dividir em dois casos a tensão de entrada. Vamos dividir quando a tensão ela é positiva, ou seja, quando é o semiciclo positivo, a gente chama desse jeito, e quando a tensão de entrada ela é negativa, ou seja, semiciclo negativo, quando ela está polarizada de forma inversa. Vamos analisar primeiro esse caso aqui, certo? Então, aqui vai ter um mais, aqui vai ter um menos. Pela diferença de potencial, isso daqui vai gerar uma corrente. E a corrente ela vai se dar da seguinte forma. Então, a gente tem uma corrente aqui, vai vir para cá, e ela vai chegar nesse ponto. E aí, como o diodo está polarizado de forma reversa aqui, ele não vai deixar a corrente passar por aqui, né? Fazer ir por aqui. Então, a corrente ela vem para cá. A mesma coisa para esse diodo aqui, né? Como ele está polarizado de forma reversa, não vai deixar a corrente passar por aqui, ela passa aqui por cima.
Aí ela vai dar uma volta, né, pelo circuito e ela volta nesse ponto aqui. Então a corrente ela vem e chega nesse ponto aqui. Agora qual é a questão? Ela realmente poderia subir aqui, né? Mas por que que ela não faz isso? Porque na hora de voltar, ela está procurando pela polaridade negativa. E aqui a gente tem o positivo. Então ela não vai subir, ela vai querer descer. A mesma coisa em relação aqui. Aqui temos uma polaridade positiva, então ela não vai querer subir, ela vai querer descer. E aí ela vem para cá. E aí eu vou deixar esse sentido aqui, né, da corrente, essa setinha aqui, porque você vai perceber que no semiciclo negativo também vai acontecer a mesma coisa, certo? Então agora a gente vai analisar essa parte aqui, ó. Então vai vir polarizado de forma inversa. E aí, seguinte, a corrente ela vem por aqui, ela chega nesse ponto. Não vai vir para cá por causa da polaridade, da polarização reversa do diodo. Então ela vem para aqui, ó. Para cá aqui, ó. Aí, novamente, esse diodo aqui vai estar polarizado de forma reversa. Então a única opção, né, para a corrente ir é para cá. E olha só, ela vai fazer o mesmo sentido. E aí, na hora de voltar, ela vem por aqui. Não vai vir para cá porque aqui está o positivo. A mesma coisa aqui. Então a única fórmula o único caminho disponível para ela vir para cá, certo? E aí, como você pode perceber, nos dois casos o sentido da corrente foi daqui para cá, certo? A polaridade aqui ela fica estável. Aqui sempre é mais e aqui é sempre é menos, independente da polaridade da entrada. E aí é dessa forma que a gente transforma uma corrente que é alternada, assim, em uma corrente que ela ainda vai ser pulsante, mas ela só vai ser positiva. E aí a gente chama isso daqui de corrente contínua pulsante. Voltando um pouco para o início, a gente pode pensar na tensão de saída da ponte de diodos. Considerando que a cada semiciclo é utilizado dois diodos, então a saída da ponte será igual à entrada menos 1,4. Portanto, no nosso caso, a saída da ponte de diodos da fonte é cerca de 15,6 volts. Além disso, é importante frisar que há tipos diferentes de diodos, sendo que o que foi utilizado aqui foi o 1N4001, um simples diodo que aguenta até 1 A de corrente em polarização direta. Outro componente que é essencial para nossa fonte também é o capacitor. O capacitor é, em essência, um dispositivo eletrônico que armazena cargas. Ele faz isso quando é aplicada uma corrente, a qual proverá cargas positivas para uma das placas do capacitor e cargas negativas à outra placa, provocando não só uma diferença de potencial interna, como no armazenamento das cargas no capacitor, dada a proximidade entre elas. Por essa característica de armazenamento, o capacitor pode linearizar a função de tensão por tempo do nosso sinal contínuo, porém pulsante. A cada pico de tensão, o capacitor carrega, e quando a tensão começa a cair na saída da ponte de diodos, a diferença de potencial formada no capacitor será responsável pela alimentação do circuito. Isso até que outro pico de tensão da ponte de diodos recarregue o capacitor, fazendo com que todo esse processo se torne um loop de carregar e descarregar um capacitor. Contudo, o tempo de descarregamento do capacitor acaba sendo bem maior que o período do sinal de saída da ponte de diodos, fazendo com que, então, a tensão se mantenha estável dentro de um período de tensão conhecido como ripple. O ripple é calculado pela corrente que irá passar na carga sobre a multiplicação entre a frequência do sinal de entrada e a capacitância do capacitor. No nosso caso, precisamos de um pouco mais de 13 volts no resto do circuito, por motivos que já irei falar. Então, uma variação de 15,5 e 14,5 é o bastante. Ou seja, 1 volt de ripple foi o valor escolhido. Afinal de contas, não é nem pequeno demais a ponto de fornecer um valor de capacitância enorme, e nem grande demais para que prejudique a linearidade do sinal. Com tudo isso,
Considerando que, primeiro, a frequência entre o sinal da entrada da fonte e a saída da ponte de diodos duplicou, e isso porque os semiciclos negativos viraram positivos, então os valores positivos vão se repetir dentro daquele período inicial do sinal. E segundo, a corrente de carga máxima especificada pelo projeto é 100 mA. Substituindo esses valores na fórmula, a gente consegue o valor de capacitância de 833,3 microfarads. Considerando que a gente deu preferência à estabilidade do sinal, decidimos pegar algo um pouco maior do que isso. Então, implementamos um capacitor de 1 milifarad. Ao lado do capacitor, nós temos um resistor e um LED, para verificar se a fonte está ligada. Considerando que a tensão de um LED é 1,8 volts e a corrente máxima que pode passar por ele é 20 mA, podemos calcular que no resistor a tensão dele vai ser 13,9 volts e a corrente na malha vai ser 20 mA. Com isso, o mínimo de resistência que tem que ter nessa malha é 695 ohms para que o LED não queime. No entanto, com uma resistência de 695 ohms, o LED ficará com um brilho muito forte. Então, diminuindo cerca de 10% da corrente, a gente ficaria com um resistor de 6.950 ohms. Se a gente diminuir mais 1 mA, a gente tem um resistor de 13.900 ohms. O 8K2 está entre os dois, fazendo com que o LED tenha um brilho razoável. Por fim, nós temos o regulador de tensão. O regulador de tensão pode ser dividido em três etapas. Primeiro, com o diodo Zener. Segundo, a parte de regulagem da tensão de saída, que é o trim-pot, o potenciômetro e o resistor de 2.2K. E por último, o transistor NPN, que vai garantir a corrente de 0,1 amperes na saída. O diodo Zener é um diodo que, a princípio, barra a corrente na polarização reversa. Contudo, quando ele chega em sua tensão de ruptura, o que ocorre é que a tensão fica estável nesse ponto e a corrente volta a passar por ele. No caso do circuito, a tensão de ruptura do Zener precisa ser de 13 volts. Isso porque ele está em paralelo não só com a carga, mas também com uma porção de base emissor do transistor, porção na qual se equivale a um diodo e, portanto, consome 0,7 volts, restando para a saída 12,3 volts. Para que não haja um curto-circuito quando o Zener alcançar a tensão de ruptura, um resistor foi colocado. Para calcular o resistor do Zener, tem-se o seguinte: o mínimo de resistência que pode ser colocado é 52 ohms. Esse valor vem do fato de que 0,5 watts sobre 13 volts resulta em 38 mA no Zener. E considerando que há cerca de 2 volts no resistor, se a gente dividir 2 volts por 38 mA, resulta em cerca de 52 ohms. No entanto, esse é o mínimo para que o Zener não exploda. Então, tentamos achar o máximo a partir de testes, e verificamos que o 470 ohms é um bom valor, pois oferece uma baixa corrente de 2,5 mA para o Zener e apresenta uma variação de somente 10 mV na carga de saída. Agora, passando para a parte de regulagem de tensão, a regulagem de tensão tem como base o circuito de divisor de tensão. A princípio, se o potenciômetro for colocado no seu extremo superior, o conjunto potenciômetro e resistor vai estar em paralelo com o diodo Zener. Portanto, na saída, terá 13 volts, fazendo com que, na carga de 120 ohms, tenha 12,3. Lembrando que a saída vai ter 12,3 volts porque 0,7 volts é consumido pela porção base emissor do transistor. Conforme modificamos a resistência do potenciômetro, a corrente começa a passar por uma parte resistiva do potenciômetro, fazendo com que parte da tensão que iria para a saída fique no potenciômetro, enquanto outra parte realmente vai ser alocada para a carga. Se só tivesse o potenciômetro, a tensão mínima que a saída chegaria seria 0 volts. No entanto, o resistor de 2K2 garante que haverá, pelo menos, 3 volts na carga.
Para acabar, vamos falar do transistor agora. O transistor é um dispositivo que pode operar de várias formas. O modo de operação utilizado na fonte é o de amplificador. Além disso, o transistor contém três terminais: o coletor, no qual vai receber a corrente de entrada, a base, responsável por controlar a corrente no coletor, e o emissor, na qual contém a corrente de saída. Para o transistor utilizado no projeto, a corrente de base é amplificada 100 vezes no coletor, e o emissor é a união entre a corrente do coletor e da base. E justamente toda aquela composição de resistências tem como funcionalidade controlar essa corrente de base, que fornecerá uma corrente cerca de 100 vezes maior para o emissor e, portanto, para a carga. Com isso, a corrente máxima de base para o projeto é de 1 mA. Afinal, isso 100 vezes resultaria em 100 mA, a corrente máxima de carga determinada pelo projeto. Além disso, considerando que a saída tem um máximo de 12 volts e 100 mA, a resistência mínima de carga do projeto deve ser de 120 ohms. Para essa carga, os valores mínimos serão de 3 volts de tensão, determinado pelo projeto, e 25 mA de corrente, que é 3 volts divididos para os 120 ohms, o que dispõe, portanto, para o transistor, uma tensão máxima de 15,6 menos 3 volts, que dá 12,6 volts entre coletor e emissor, obtendo, por fim, 315 miliwatts de potência se multiplicarmos a tensão de 12,6 volts por 25 mA. Para a situação de 12 volts na carga, teríamos 3,6 volts entre o coletor e emissor e 100 mA de corrente, resultando em 360 miliwatts de potência no transistor. E foi pensando nesses valores de potência que compramos o TIP31C para o projeto, pois, por sua construção robusta, esse transistor pode reter até 1 watt de potência. Antes de acabar esse tour virtual pelo projeto, vamos passar pelos cálculos dos resistores do setor de regulagem de tensão. Para calcular o resistor que determina 3 volts mínimos na saída, pense o seguinte: a saída vai ter 3 volts, mais 0,7 volts que o transistor consome, então sobre o resistor teremos 3,7 volts. Com isso, a gente pode definir a corrente que passa tanto pelo resistor como pelo potenciômetro, que vai ser 3,7 volts sobre o resistor 2. Também podemos construir a seguinte equação: a gente tem 13 volts de entrada pelo Zener, e isso daí vai ser igual a corrente vezes a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente é a soma do potenciômetro com o resistor, portanto vai ser 5.000 mais R2, e a corrente vai ser o que a gente acabou de descobrir, 3,7 volts sobre R2. Calculando, descobrimos que R2 vai ser aproximadamente 2.000 ohms. Mesmo que o resistor calculado seja de 2K, decidimos implementar no circuito físico um de 1.8K, fazendo com que a tensão mínima de saída caísse para 2,7 volts. Decidimos fazer isso porque a resistência considerada para os cálculos foi de 120 ohms. Porém, se aumentarmos a resistência, a corrente irá diminuir e a tensão aumentará por um fator de potência. Portanto, se for colocado uma carga maior do que 120, teremos uma tensão ainda maior do que 12,3 volts. Com esse mesmo pensamento, decidimos implementar um trem-pot antes do potenciômetro. A princípio, com um resistor de 120 ohms, a saída daria 12,3 volts de máximo. No entanto, se aumentarmos a resistência da carga, teremos uma tensão ainda maior do que 12,3 volts. E é aí que entra o trem-pot, pois, regulando-o para ter uma certa resistência, essa resistência vai consumir parte da tensão acima dos 12,3, fazendo com que na saída saia 12,3 volts. Com isso em mente, é difícil dizer um valor exato para se colocar no trim-pot. No entanto, podemos fazer uma estimativa. Por causa dos 470 ohms no resistor do Zener,
tem-se uma corrente próxima de 3 mA para a seção de regulagem de tensão, fazendo com que 0,3 volts sobre 3 mA resulte em 100 ohms de resistência. Contudo, alguns efeitos resistivos do transistor e da aplicação real vão baixar alguns décimos da tensão de 2,3 volts de saída. Então, considera-se 0,2 volts ao invés de 0,3, fazendo com que a nova resistência seja de cerca de 67 ohms. Com isso, decidimos pegar um trim-pot que tem um range de até 500 ohms. Como 500 ohms é considerado baixo, então o trim-pot fica limitado a fazer somente um pente fino da tensão máxima de saída. Bom, então esse daqui é o nosso circuito físico, tá? Ele tem algumas peças a mais, como alguns bornes aqui, uma entrada USB e a chave aqui, mas nada que impacte realmente no funcionamento do circuito. Enfim, tudo começa por aqui, então, pela entrada. Esse daqui é o borne que vai direto na tomada, aqui. E aí, daqui a gente já tem aqui o fusível e o varistor, a combinação de segurança, que eu já expliquei. E aí daqui a gente vai para o transformador, né? Então, esses dois fios aqui saem da combinação varistor fusível, esses dois fios, o preto e o amarelo aqui, eles chegam aqui, e daqui sairia a tensão para a ponte de diodos. Só que eu faço um desvio, que é esse fio aqui, ó, eu faço um desvio para uma chave para que eu possa ligar e desligar sem ter que ficar tirando e ligando da tomada, certo? Posso só vir aqui e apertar o switch. Enfim, aí aqui a gente tem a ponte de diodos. Da ponte de diodos a gente vai para o capacitor que está aqui. No capacitor a gente tem a combinação do LED, né, e o resistor do LED. Esse é o resistor do LED, que é o 8K2, e esse é o LED. E aí depois a gente vai para a parte da regulagem de tensão. Então aqui a gente tem, deixa eu ver se está aparecendo, aqui a gente tem o diodo Zener, e logo depois a gente tem aquele resistor que fica em cima do diodo Zener. E aí a gente tem a parte que é a composição de resistências, né? Então aqui a gente tem o trim-pot, o potenciômetro e a resistência de 2K. Aqui, esse resistor ele não é de 2K, tá? Ele é o de 1800K, para justamente oferecer um mínimo de 2,7 para a saída e não 3, certo? E aí isso tudo chega nesse transistor aqui, que vai para esse borne de saída ou USB, caso você queira utilizar o USB para carregar. E aí, para experimentos, a gente tem esse resistor aqui de 2 watts de 120 ohms, certo? Então, ligando o circuito aqui, né? O LED ele acende. E aí agora a gente vai medir com um multímetro a tensão de saída. Então, medindo aqui com o multímetro, né, a gente tem primeiro a situação de mínimo, que é 2,7, certo? E aí, se a gente colocar no máximo aqui, com o potenciômetro, a gente tem os 12 volts. E aí aqui ó, a gente pode ir variando a tensão até chegar em 2,7 e de 2,7 para os 12 volts.